Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos tratar daquelas plataformas digitais que oferecem imóveis que você pode contratar para uma viagem ocasional sem necessariamente ser como hotel. Nos tempos atuais, as plataformas digitais permitem às pessoas contratar imóveis ali para alguma temporada. Pode ser por modo profissional, quando você contrata como hotel, ou pode ser também com um amador, quando você contrata com um civil que está apenas disponibilizando aquele imóvel que ele tem para você. Nós temos que destacar três relações jurídicas distintas. A primeira é entre você e a plataforma digital. A segunda é entre você e o dono do imóvel. E a terceira é entre o dono do imóvel e a plataforma digital. Vamos ver uma delas. Existe relação de consumo entre o dono do imóvel, quando ele não é um profissional de hotelaria, é apenas um cidadão comum que tem um imóvel, e a plataforma digital. Isso vai constituir uma relação de consumo. E também existe outra relação, que é, por exemplo, você que quer o imóvel e a plataforma digital, no caso a Airbnb. Existe a relação de consumo entre você e a Airbnb também. Agora, a relação jurídica entre você e o dono do imóvel vai depender. Se o dono do imóvel for um hotel, é uma relação de consumo. Se o dono do imóvel for um cidadão comum que tem um imóvel, é então uma relação de inquilinato, é um contrato de temporada. Agora vamos para alguns casos práticos que são um tanto comuns e mistura bastante as coisas. Imagine que você contrate pelo Airbnb ou uma outra plataforma digital um imóvel em uma outra cidade e você viaja até lá e quando chega para pegar aquele serviço, você descobre que o dono do imóvel cancelou aquela sua reserva e você ficou sem saber o que fazer. E aí o problema se agrava, que como a gente viu, a relação entre a pessoa e o anfitrião, ali no caso o dono do imóvel, é uma relação civil, não existe relação de consumo. Então é um pouco mais difícil você fazer valer o seu direito, aquela expectativa da contratação, uma vez que ele cancelou. E nesses casos, a Airbnb e outras plataformas digitais estavam falando que eles não eram o provedor daquele serviço, eles só estavam colocando as pessoas para dialogarem entre si e fazerem negócios. Só que essa não é a interpretação que muitos tribunais no Brasil têm dado. Eles interpretam que o Airbnb vai ter a responsabilidade por manter essas contratações, a responsabilidade da boa-fé, da expectativa que criou no consumidor. Agora vamos a uma outra hipótese, seria você viaja, fica na casa do anfitrião e esquece, por exemplo, um bem de valor seu naquela casa e você entra em contato com o anfitrião e pede de volta aquele bem e ele se nega a te devolver. E aí, nesse caso, seria ou não a responsabilidade por meio do direito do consumidor da Airbnb ou da outra plataforma digital? Em regra, não. Então, nesse caso, os tribunais entendem que a responsabilidade não é dessa plataforma digital, porque o ato foi executado pelo anfitrião, quebra o nexo causal, não tem como se demonstrar que aquele ato realizado pelo anfitrião era previsível ao negócio da plataforma digital. Assim, a responsabilidade é inteira do anfitrião e o anfitrião e o hóspede eles vão ter que se resolver na esfera civil sem contar com a relação de consumo. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.